A paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Seja bem-vindo a mais um vídeo sobre estudos bíblicos e doutrinários. Neste vídeo, estaremos falando sobre o milênio. Você sabe quando acontecerá? Quem participará deste período? As bênçãos que acontecerão durante o milênio? E o julgamento que acontecerá logo no final do milênio? Fique conosco e assista este vídeo até o fim e você terá estas e outras respostas. Eu quero lhe apresentar duas obras literárias que vão lhe ajudar muito em seus estudos. O primeiro livro é este, Uma Breve História das Doutrinas Cristãs, de Justo Gonzalez. E o segundo livro é este, Doutrinas Bíblicas, uma perspectiva pentecostal, da CPAD. Este livro é de autoria de William Mennes e Stanley Horton. Com certeza, duas obras que vão valorizar a sua biblioteca. O milênio, ele restaurará ao homem o domínio da terra, perdido durante a queda de Adão e Eva. Também o Messias será engrandecido como Filho de Deus e ocupará o trono de Davi, a partir da cidade de Jerusalém. Por isso, a cidade de Jerusalém, ela tem sido tão atacada e disputada ao longo de toda a história. O milênio, ele vai acontecer logo após o final da Grande Tribulação. A Grande Tribulação, que é a 70ª semana de Daniel, ela terá início com o arrebatamento da igreja. Os que não forem arrebatados ficarão na terra e participarão deste terrível período de 7 anos, que é a Grande Tribulação. Ao final dos 7 anos, terá a Batalha do Armagedon, e o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo vencerá esta batalha e imediatamente começará o período do milênio. A nossa leitura está em Apocalipse, capítulo de número 20, versículos 4 a 6, que nos diz assim: E vi tronos, e assentaram-se sobre eles, e foi-lhes dado o poder de julgar, e vi as almas daqueles que foram degolados pelo testemunho de Jesus e pela palavra de Deus, e que não adoraram a besta, nem a sua imagem, e não receberam o sinal em suas testas, nem em suas mãos, e viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Mas os outros mortos não reviveram até que os 1000 anos se acabaram. Esta é a primeira ressurreição. Bem-aventurado e santo, aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre estes não tem poder a segunda morte, mas serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele 1000 anos. Este reino milenal, ele trará novamente a Israel a sua vocação de nação sacerdotal. Quando nós lemos em Êxodo capítulo de número 19, versículo 6, o Senhor deu a Israel um importante chamamento para ser uma nação sacerdotal. Porém, durante o Antigo Testamento, em vários momentos Israel declinou deste chamamento divino. Agora, durante o milênio, Israel ele terá este grande momento de ser a nação sacerdotal. Quem participará do milênio? Os santos da grande tribulação, judeus e gentios, tanto vivos como ressurretos, que não aceitaram a marca da besta. Durante a grande tribulação, nós vemos em Apocalipse, capítulo de número 13, que o anticristo trará sua marca, e quem não tiver esta marca não poderá comprar e não poderá vender. Porém, aqueles que não aceitarem esta marca, estes sim conseguirão a sua vida eterna com o Senhor. Também os santos do Antigo Testamento, não na terra, mas espiritualmente também participarão do reinado de Cristo durante o milênio. Apocalipse, capítulo de número 20, versículo 4, nos diz assim: E vi tronos, e assentaram-se sobre eles, e foi-lhes dado o poder de julgar, e vi as almas daqueles que foram degolados pelo testemunho de Jesus e pela palavra de Deus, e que não adoraram a besta, nem a sua imagem, e não receberam sinal em suas testas, nem em suas mãos, e viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. A igreja
também participará da administração do milênio, porém não na Terra, mas em uma dimensão espiritual neste reino teocrático de Cristo. Durante o milênio, a vida humana ela terá um grande prolongamento. Ela terá muitos anos. O livro do profeta Isaías, capítulo de número 65, versículo de número 22, nos diz assim: Não edificarão para que outros habitem, nem plantarão para que outros comam, porque os dias do meu povo serão como os dias da árvore, e os meus eleitos gozarão das obras das suas mãos. Então, durante o milênio, o homem viverá por muitos e muitos anos, muito mais do que vivemos agora. Durante o milênio, será um período de paz. Nós conhecemos esta profecia em Isaías capítulo de número 9, versículos 6 a 7, um texto muito conhecido da igreja. E neste período, neste governo teocrático de Cristo, a paz, enfim, estará reinando sobre a face da terra. Será um período de bênçãos temporais. Muitas bênçãos acontecerão durante o milênio. Isaías, capítulo de número 11, versículos 8 a 9, diz assim: E morará o lobo com o cordeiro, e o leopardo com o cabrito se deitará, e o bezerro e o filho do leão e o animal cevado andarão juntos, e um menino pequeno os guiará. Versículo 7, a vaca e a ursa pastarão juntas, seus filhos se deitarão juntos, e o leão comerá palha com o boi. Será um período onde a ordem das coisas será restaurada, onde o Senhor trará uma paz que alcançará não somente os homens, como toda a sua criação. A terra será curada de suas enfermidades. Haverá grande abundância. Será um período de justiça e retidão. O livro do profeta Miqueias, capítulo de número 4, versículos 1 a 4, nos diz assim: Mas nos últimos dias acontecerá que o monte da casa do Senhor será estabelecido no cume dos montes, e se elevará sobre os outeiros, e a ele afluirão os povos. E irão muitas nações e dirão: Vinde e subamos ao monte do Senhor e à casa do Deus de Jacó. Durante este período, as nações estarão indo para Jerusalém, estarão indo para aprender de Cristo, para conhecer sobre todas as profecias que o Senhor tem para a terra, e então a terra será restaurada. Nós hoje bem conhecemos os problemas ecológicos, vários problemas de fome, de guerra, mas durante o milênio será o período onde o Senhor mostrará que tudo que Ele fez e criou é bom, perfeito e agradável. Será também no milênio um período de divulgação da palavra de Deus. Leia depois Isaías capítulo 2, versículos 1 a 3, e você verá como a palavra do Senhor será divulgada no milênio. Porém, a despeito de todas estas bênçãos, haverá uma derradeira rebelião no final do milênio. Com o fim do reinado milenial, Satanás ele será solto por um pouco de tempo. Apocalipse, capítulo de número 20, versículo 3. E lançou no abismo, e ali o encerrou, e pôs selo sobre ele, para que não mais engane as nações, até que os 1000 anos se acabem. E depois importa que seja solto por um pouco de tempo. E acabando-se os 1000 anos, Satanás será solto para sua prisão, e sairá a enganar as nações, que estão sobre os 4 cantos da terra, Gog e Magog, cujo número é como a areia do mar, para os ajuntar em batalha. Sobre Gog e Magog, eu quero lhe recomendar um vídeo, também de meu canal, com o título Gog e Magog. Você conhecerá um pouco mais sobre esta profecia que acontecerá no final do milênio. Porém, esta rebelião de Satanás, ela será curta, ela será logo
extinta e aniquilada pelo Senhor, sobre a vitória final. Apocalipse, capítulo de número 20, versículos 9 e 10, nos diz assim: E subiram sobre a largura da terra, e cercaram o arraial dos santos e a cidade amada, e de Deus desceu fogo do céu e os devorou. E o diabo que os enganava foi lançado no lago de fogo e enxofre, onde estão a besta e o falso profeta, e de dia e de noite serão atormentados para todo o sempre. E também, logo após isso, haverá a ressurreição dos ímpios e o grande trono branco. É importante não confundir grande trono branco com o tribunal de Cristo. São distintos, com funções completamente diferentes. Sobre o tribunal de Cristo você encontra na segunda epístola aos Coríntios, capítulo de número 5. E o tribunal de Cristo é para galardoar os servos do Senhor, e ele acontecerá logo em seguida ao arrebatamento da igreja. O grande trono branco é para julgar os ímpios, aqueles que terão a sua perdição eterna. E neste tribunal, nem por um momento nós podemos pensar em perder a nossa salvação. Apocalipse, capítulo 20, versículo 12, diz assim: E vi os mortos, grandes e pequenos, que estavam diante de Deus, e abriram-se os livros, e abriu-se outro livro, que é o da vida, e os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras. Com o grande trono branco, encerra-se então o período do milênio. Então, este período do milênio, nós teremos o governo teocrático de Cristo, aonde a terra funcionará em perfeita harmonia e muitas profecias ainda se cumprirão. Quero agradecer a sua audiência, quero agradecer a sua visualização e com isto chegamos ao final deste vídeo. Não esqueça de deixar o seu like e se você tiver alguma dúvida, na descrição coloque a sua pergunta. E também não deixe de compartilhar este vídeo com outras pessoas. Que Deus lhe abençoe e até o nosso próximo encontro.